Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no nosso canal pessoal. Nesse vídeo vou passar para vocês aí algumas ideias sobre como montar um PC Gamer competitivo e vou deixar também uma sugestão completa de configuração. Na verdade, deixa eu pensar aqui, vamos ver se eu consigo deixar pelo menos duas configurações em faixas de preço diferentes. Mas assim, hoje em dia, infelizmente, o ideal é mais ou menos na faixa de R$5.000 aí, tá? Claro que dá para começar com um computador diferente, gastando menos, um PC mais ou menos na faixa de 3.000, só que aí assim, ele não é aquelas coisas para 144 Hz, por exemplo. Porém, depende muito do jogo, né? A gente já viu bastante sobre isso daí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para os seus amigos. Essas configurações, peças que eu vou falar para vocês, a gente vai sentar e vai ver no computador também, só que aí eu vou deixar para vocês tudo reunido em um link na descrição. Se vocês comprarem qualquer peça pelos nossos links, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar. E para você que vai montar um PCzão novo desse aqui, eu já tenho o seu PC, mas não tem o Windows 10, o Windows 11, o Office original, se liga nessa dica aí, porque olha, o preço é bem menor do que você imagina. Daqui a pouquinho a gente continua o nosso vídeo, mas antes eu quero mostrar para vocês como que vocês podem adquirir a sua licença do Windows 10, do Windows 11 ou quem sabe até mesmo o Microsoft Office 100% original e por um preço bem menor do que você imagina. Eu estou aqui com a página inicial do nosso canal do YouTube e vocês devem encontrar na descrição desse vídeo esses links para que vocês possam estar adquirindo o seu Windows 10, 11 ou Office. Eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, Windows 10 Pro. Então, se você quiser adquirir o Windows 10 Pro, você nota que você é direcionado aqui para o site da GVGMal e você vai precisar fazer uma conta por aqui antes de comprar a sua licença. Então vamos lá, comprar agora, o valor dele está 120. Eu vou fazer aqui, ó, o login na minha conta e vou mostrar para vocês o produto no carrinho, como ele vai ficar bem baratinho, né? Então de R$120 para quanto será que vai? Fiz o login, cliquei aqui no carrinho, vamos lá, ver o carrinho aqui agora. Vamos acessando aqui o carrinho, colocamos o cupom de desconto aqui no proceder com checkout. O nosso cupom de desconto do YouTube é só Tito. Você clica aqui, dá um aplicar e aqueles R$120 se transformam em apenas R$90. Depois vocês entram aqui na sua página aqui de pedidos de compra e acessem a sua licença do Windows, né? Ver chaves ou código. Eu já comprei algumas vezes, turma, para ativar outros computadores aqui de casa. Aí você vai pegar esse número de série, vai inserir no painel de controle aí no seu Windows e vai clicar em ativar, em instantes você já vai ficar com o seu sistema 100% ativado e funcional. Então se você ainda está usando o KMS, foge disso. Se você está ativando por CMD, saiba que fica rodando um programinha de sobreplano e você não percebe, então foge disso também. E compra a sua licença do Windows e fique 100% seguro e original. A minha recomendação é que você formate o seu computador caso esteja usando KMS ou CMD, formata o teu PC do zero e ativa ele usando essa chave. Vamos entender aqui o conceito do competitivo, né? O que significa competir? Significa aí, dentro de um jogo, você ser melhor ou pior do que alguém, né? E o que pode definir isso aí? É claro que a configuração do computador está ligada diretamente a isso. Se a gente for se aprofundar muito nesse assunto, vamos ter que falar até sobre conexão de internet, né? Porque, por exemplo, hoje, os servidores de jogos estão em São Paulo. Então, se o cara mora em São Paulo e tem lá 1 de ping, 3 de ping, ele pode ter vantagem sobre você que tem um ping maior, mora mais longe. Esse é só um exemplo. Porém, vamos falar da parte que a gente tem mais controle, que seria o computador, porque isso não tem muito controle, vai depender de onde você mora, basicamente, tá? Parte da internet. O que é um conceito hoje de um computador competitivo? O que você precisa ter? Vamos começando a falar sobre alguns jogos aqui, dar alguns exemplos, né? Vamos falar, por exemplo, aqui sobre jogos leves, tá? O que seriam jogos leves? Seria... como é que eu posso dizer para vocês? Bom, vamos colocar o LoL aqui, vamos colocar aqui também o Valorant, né? O Valorant são jogos leves. Por que são jogos leves? Não pesa muito, então você não precisa ter um computador tão potente para ter um FPS alto. Por exemplo, no Valorant, no LoL, o PC de R$3.000 já é para 144 ou 165 Hz aí brincando, tá? Então você pega aqui o PC na faixa de 3.000, você consegue brincando aí, só dosando qualidade gráfica tranquilamente, 144, 165 Hz, você pode ter melhor experiência com essas taxas de atualização desses monitores nesses jogos. Não precisa investir muito. Aí, bom, o que eu poderia chamar aqui de repente de intermediário? Eu já acho isso difícil, né? Porque nós temos já... Eu não vou nem chamar nada de intermediário, já vou colocar os jogos mais pesados. Talvez hoje um PUBG seria um pouco intermediário, mas não. Vamos colocar jogos pesados aqui nesse nosso conceito, né?
O Dota, por incrível que pareça, é pesado, apesar que a gente não precisa, né, de uma taxa de atualização tão violenta para jogar um Dota, né, um MOBA. Então, assim, enfim, aí nós teríamos, que mais aqui, deixa eu pensar, seria, claro, o CS2, que está pesadíssimo, né, em todos os aspectos. Nós temos aqui o Warzone, né, o Warzone também encabeça essa lista, né. Isso aqui não é a ordem do mais pesado para o menos pesado, todos são pesados aqui. É complicado isso daí. Tem o Warzone, Dota, o CS2. Quem mais aqui entra? É claro, o PUBG, por exemplo, tá? Um outro jogo também, mas esse aqui... Bom, esse eu poderia chamar de intermediário, tá? Porque por tudo que eu já testei, o R6, você precisa só combinar direitinho as coisas para ter quase o tempo inteiro 144 FPS, Hz ou mais, enfim, né? Então são alguns exemplos. O que acontece com esses jogos, turma? É bem complicado. Dependendo do tipo de jogo que você joga, você vai precisar de combinações diferentes de peças aí no seu computador. Uma coisa que é meio universal para todos esses caras, e que de uma certa forma nós conseguimos ter um acesso mais tranquilo hoje, é processador, né? É processador. Então você pega tudo isso daqui, o que é mandatório? 5700X 3D. Mas o X normal não consegue? Até consegue, só que assim, com certeza vai ter momentos em que a mínima de FPS vai cair de um 4.4, dependendo da situação, onde esse cara aqui iria conseguir segurar melhor. E a diferença de preço ela já não está mais tão grande. Então meu conselho é que você salte para esse cara aqui. Então tá bom. O que eu preciso para sustentar um 5700X 3D? Vou mostrar para vocês depois que para jogos tem um air cooler que custa na faixa de mais ou menos R$200 que dá conta e sobra desse cara. Eu quero investir num water cooler, nem preciso gastar muito também, tem um water cooler aqui que custa na faixa de mais ou menos aí os seus R$300 que dá conta e sobra, tá? Então a parte de arrefecimento a gente mata muito fácil. Parte de placa-mãe. A mesma placa-mãe da configuração que eu sugeri para vocês do PC de R$3.000 sendo a mais barata, já daria conta também, que seria o B450. Existe uma questão aqui que a gente tem que entender também o seguinte. B450, o limite do PC Express dela é 3.0. Se você for usar 4060, daqui a pouco eu vou falar sobre placa de vídeo, tá? Ou 4060 Ti, essas placas de vídeo aqui, elas têm apenas o PC Express 8X, né? 4.0. Quando se liga no 3.0, dependendo do jogo, você tem uma perda de desempenho de até mais ou menos 7%, por todos os testes que nós vimos aí na gringa. Então, o meu conselho, já que a diferença também não é tão grande, se a gente pensar, o 5700X normal para o 3D, a diferença não é tão grande. Então, o meu conselho é que assim, você salte para uma B550, né? Você vai gastar 150, R$200 a mais ou menos isso. Aí você vai ter o 4.0 e não importa o que vai acontecer quando você colocar essas placas de vídeo, que você não vai ter problema nenhum. Então, já falamos de air cooler, né? Ou water cooler, que são baratinhos para esse cara. Placas-mãe, que aguenta esse cara sem nenhum problema. E ainda tem o seguinte, tá? Eu tenho uma consultoria de venda, que eu só vendo essa consultoria para o pessoal que precisa, tanto do 5800 quanto do 5700, que só funciona em B550 ou X570. Você diminui a temperatura e aumenta o clock do processador em jogos. Então eu tenho esse trabalho também e ele não funciona em B450, tá? Essas otimizações são diferentes de todos os outros Ryzen 5000 e só funcionam em B550, tá? Vamos falar de memória RAM. O X3D tem muito cache L3, né? O que significa que ele faz um pouco menos de acesso à memória RAM. Mas quando eu estou dizendo isso, eu estou falando da velocidade, eu não estou falando da quantidade. Então, por exemplo, usar 3.200 MHz de memória aqui, show de bola, tá? Perfeito. Tá? Agora, quantidade. Se a gente pega um Warzone, já está gastando mais, já está consumindo mais do que 16 GB. Então, o correto seria investir em 32 GB. Qual que é a melhor maneira hoje de se investir em 32 e não ter problema? Duas de 16, conforme a gente sempre recomenda, tá? Agora, se você virar para mim e falar, não, Tito, o negócio é o seguinte, eu estou hypado e jogarei aí durante 5, 7 anos apenas esses jogos, R6, PUBG, CS, Dota, Valorant e LoL. Você não precisa investir em 32 GB, mas literalmente você vai ficar restrito a isso. Um dia, se algum amigo te chamar para jogar um Warzone e você instalar tendo só 16 GB, provavelmente seu desempenho vai ser muito baixo. Ou o FPS vai ficar bem baixo, ou quando você estiver jogando vai ter aquele monte de micro travado onde o FPS cai do nada, depois sobe e continua o jogo rodando normal. Por quê? Quando você estoura o consumo de 16 GB de memória, se você tiver só 16, você pega emprestado do seu
arquivo de paginação do Windows, que geralmente está no SSD, né? E o acesso a essa memória, por mais que seja um SSD, é bem mais lento do que a memória RAM. Então assim, pensa no que você realmente quer. Se você comprar 32 GB hoje, isso vai durar no mínimo 5 anos, podendo ir a 7, quem sabe até um pouco mais, sem que nada extrapole, em termos de jogo, os 32 GB de RAM. Apesar de nós já termos jogos modo história no mercado consumindo 22 GB, a gente está falando nesse vídeo de jogos competitivos, né? Então assim, você tem essa opção de repente economizar um pouco mais, colocar só 12 de 8, ou você tem a opção de não se preocupar nunca mais com isso e simplesmente pegar os seus 32 GB de RAM. Então nós já falamos aqui do 5700X 3D, Air Cooler, placa-mãe, falamos de memória RAM, falamos de placas de vídeo, mas vamos dar uma destrinchada melhor ainda sobre placa de vídeo, tá? Quem que é a rainha soberana para 144 Hz? Vou pegar uma seta e vou jogar para cá. Nesses jogos basicamente aí, 4060 Ti. Só que essa placa em muitos casos ela sobra, né? Ela sobra, você pega um LoL, um Valorant, a integrada do PC Gamer de 3000 consegue rodar um 4.4 nisso aí tranquilamente, um 65 também, né? Agora, o CS2 hoje, o meu maior conselho para vocês que querem jogar só esse jogo, se você joga em um 4.4 ou um 65, o meu conselho, CS2, tá? 4060 já dá, né? 4060 dá. Então você não precisa se esmagar no seu orçamento para saltar para 4060 Ti. Agora, se você quer 240 Hz, é 4060 Ti. Não tem jeito, não tem para onde correr. Isso aqui vai te faltar em muitos momentos, em vários mapas dos jogos, mesmo aí os mapas mais leves. Warzone é um jogo que precisa de tudo. Precisa de memória, precisa de CPU bom, com single core forte, né, com a potência por núcleo forte, e precisa de pelo menos a 4060 Ti. Veja bem, você consegue jogar com a 4060 nessa faixa? Consegue, mas vai ter que usar o DLSS e mesmo assim, jogo no low, tá? E mesmo assim, em alguns momentos, vai cair de 144. Já testamos isso aí no canal aí recentemente, então não tem o que fazer. O que eu digo com isso? Com o passar do tempo isso vai piorar, né? Esse jogo vai ficar mais pesado como ele vem mostrando isso daí. Então assim, a rainha das rainhas é essa aqui. Tá? Se você quiser algo além de um 4465, né, que seria o 240, também é um bom conselho. Mas se você aí tiver o seu monitor 240 Hz e quiser o desempenho já bruto e absoluto, aí você começa a pensar numa 4070. Tá? Então são 3 placas de vídeo que podem te entregar esse FPS alto, considerando as outras combinações corretamente. Se tiverem coisas diferentes disso aqui, você não vai ter o que eu estou te falando, entendeu? A configuração que eu quero passar para vocês nesse sentido, eu vou recomendar uma fonte só de 550 watts que está com preço muito bom e tem muita qualidade. Essa fonte de 550 watts com uma 4070 e um 5700X 3D dá tranquilamente para alimentar esse computador. Se você quiser mais placa de vídeo, vai ter que trocar a fonte para uma de 650. Eu já não aconselho, já começa a aumentar o custo de tudo. Então assim, vamos tentar aqui investir no que realmente importa, sem gastar desnecessariamente com outras coisas. Tá? Então seria basicamente esse aqui o conceito. Agora vamos sentar no computador e eu vou mostrar para vocês na tela ali como combinar essas peças. Vamos colocar no carrinho, vamos dar uma olhadinha para ver mais ou menos como é que ficaria dependendo de quantos hertz você quer e quais jogos você quer jogar. Está falando isso aqui, 3000, restante inteiro aí já seria bom, né? Não estou dizendo que de repente o PC de 3000 aí com uma 4060 não rodaria tudo, claro que roda tudo, mas não o tempo inteiro nessa faixa que você gostaria. O que acontece nesse caso? O cara que tiver um computador melhor que o seu, né, que segurar o tempo inteiro isso daqui, ele vai ter uma vantagem sobre você. Se você só tem um monitor de 60 ou 70 Hz, o cara que tem um 4K, ele vai ter vantagem sobre você, isso é inegável. De repente você é muito bom, você tem muita habilidade, mas vai chegar num ponto em que o computador vai ser o seu pé no freio. Não tem o que fazer. Isso aí é inegável, tá? Agora vamos lá, vamos no PC, vou mostrar para vocês essas combinações de peças. Bem, turma, vamos lá então. Vamos fazer aqui duas configurações para computador pensando no competitivo, né? Vamos acessando aqui a nossa página na Amazon. Eu ainda não deixei preparado, né? Conforme eu já tinha deixado preparada essa configuração com relação ao vídeo anterior, mas eu vou preparar para vocês essa lista de ideias agora, tá? Então vamos aqui criar conteúdo, lista de ideias, aí eu vou reaproveitar algumas coisas, ó. PC Gamer para jogos competitivos, que na realidade são dois PC Gamer para jogos competitivos.
de duas faixas de preço, né? Assim, você começa primeiro com o PC de 3.000, conforme a gente falou, ou então você já pega o PC de 5.000. Existem algumas situações aqui, então vamos lá. Fala, turma. Aqui seguem as dicas de peças que eu recomendo para este tipo de PC, tá? Então, eu vou reaproveitar algumas coisas da lista de ideias anterior, porque, por exemplo, ó, isso aqui é universal para todo mundo, isso aqui é bem opcional, isso aqui é universal para todo mundo, isso aqui é universal para todo mundo. Monitorzão tem algumas coisas interessantes. Nós temos esse 144 Hz, que está um pouquinho caro agora, pode ser que abaixe um pouquinho, mas é o melhor monitor que nós temos no momento, né? Eu já comprei 2 desses, pra vocês terem uma ideia. Eu cheguei a dar um monitor desse pra minha mãe, porque por mais que ela não jogue, o conforto visual, mesmo que você não jogue, é excelente. Só que lançaram um novo, né? Deixa eu ver aqui o 180 Hz, não vai aparecer aqui fácil pra mim. Vamos lá, Ultra Gear. Eu vou deixar três sugestões de monitores pra vocês, tá? Ultra Gear 180 Hz, cadê esse cara? Encontrei esses dias aí, recente isso daí. Cadê aqui, ó? Vamos colocar a marca LG. Ele tava... Será que saiu já? Ele tava custando mais ou menos 1.300, 1.400 reais, alguma coisa assim, turma. Será que já sumiu aqui? Deixa eu fazer uma pesquisa no outro navegador. Bom, essa parte do vídeo só peço um pouco de calma, né? Ultra Gear 180 Hz. Porque era para constar ali por aqui. Tenho certeza. Isso, o cara é esse aqui. Ah, não disponível. Agora entendi. O cara era este aqui. Não sei se volta, né? É um modelo igual, a princípio, né? Carcaça, tudo mais. Só que foi renovado, né? Foi acrescentado o G-Sync, realmente, de verdade, né? E ele é 180 Hz. Ele tava um pouco mais caro, mas aqui não... Ele já acabou. Eu vou deixar na listagem, porque se voltar, vocês podem ter acesso. No momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem. Mas pode ser que volte, tá? Então vou adicionar ele por aqui. E por fim, o Odyssey, né? Que eu quero passar essa opção para vocês também. 240, esse aqui é o 27 polegadas, mas eu queria o 25, né? Só falta ele ter saído também. 240 Hz, Odyssey, 25 polegadas. Esse aqui, ó, a diferença para o 27 é pequena, mas para jogos FPS competitivo, melhor, na verdade. Seria 24, 25 polegadas pelo seu campo de visão ser menor, entendeu? Você tem menos espaço para você conseguir focar melhor a sua visão, tá? Isso, jogos de tiro. Tá? Vamos ver aqui, continuar nossa lista de ideias. Então nós temos algumas coisas que podemos continuar recomendando: o headset, teclado, o mouse. Ó, esse mouse aqui, não sei porque tá esse preço, mas o preço geralmente dele é bem mais baixo. A fonte tá constando o preço maior também, mas enfim, acho que quando a gente clicar tá tudo certo. O air cooler, sim, tudo certo. SSD, memória, o certo seria comprar duas. A B550 DS3HC, que eu sou apaixonado por essa placa-mãe, ela acabou, né? Apesar que a B450 também te entrega 100% de um 5700X 3D, e é mais ou menos isso que eu quero focar com vocês. Vamos pesquisar juntos para ver se tem alguma outra B550 que seria bacana a gente recomendar. A Horus 849, essa da ASUS aqui é legal, apesar de a gente não ter conteúdo no canal, né, sobre como otimizar nessa placa-mãe, infelizmente a gente não tem. Que mais nós temos? Mas eu acho que eu vou deixá-la como recomendação lá também, tá? Porque o preço tá bem interessante. E é uma placa-mãe boa que também suporta 100% bem o 5700X. Eu optei, turma, por fazer essa lista agora no fim do vídeo, conversando com vocês, para que vocês vejam com calma todas essas tomadas de decisão, tá? Essa placa-mãe aqui daria 100% bem para rodar até o 5800X 3D de limite. Então eu vou adicionar tanto a B450 quanto essa placa-mãe aqui para que vocês possam ter essas duas opções, tá? Vamos lá, vamos adicionando a B550. Agora vamos voltar na lista de ideias. O que nos falta aqui nesse momento? Aqui chega a hora da gente conversar sobre os processadores. Vamos lá, vamos conversar aqui, tá bom? Vou passar para vocês, literalmente, eu ia falar duas, vamos passar 3 opções, tá? A primeira, o que eu quero passar para vocês? Ryzen 5500 com 4060. 5500, ó, 5500 com 4060. Olha o preço desse cara, tá legal, não tá? E esse cara também dá para fazer PBO e pegar um clockzinho maior aí em jogos. Então assim, ó, Ryzen 5500, deixa eu colocar o código, 5500 com a placa-mãe B450 é uma opção, certo? Eu coloquei essa daqui, eu vou colocar... A B450 não está aparecendo aqui para mim? Deixa eu só dar um não concluído aqui. Ah, tá, B450, a B550 e o 5500.
Então, qual que seria a primeira opção? Um 5500 com B450, duas dessas memórias. Okay? A gente até conversou que de repente você pode comprar duas de 8, mas eu não aconselho. Pega do 16 logo para o seu PC durar 7 anos, tá? SSD. No caso do 5500 você pode usar o Cooler Box, então isso aqui fica opcional. A fonte, no caso, aí é 4060, né? Então vou adicionar aqui agora nesse momento também o 5600 GT, porque se você quiser seguir para 5500 com 4060 é um preço, ou se você quiser ficar com 5600 GT sem placa de vídeo é outro preço também, tá? 5600 GT e por fim o 5700X 3D, tá? Vamos adicionando ele aqui, vou deixar aqui para vocês. Nós temos então 3 opções de processadores. As faixas de preço aqui, elas mudam, né, pelo preço desses processadores, porém vocês podem usar com qualquer uma dessas duas placas-mãe que eles vão funcionar 100% bem, não tem limitação nenhuma nesse sentido. É claro que a B550 é um pouquinho superior ainda, tá? Mas não vai te dar mais FPS em jogo, você tem mais o slot M2, você vai ter o PCI Express 4.0 com esse cara aqui. Então assim, lembrando isso aí também. Acho que eu coloquei o X, né? Deixa eu pesquisar o 5700X 3D corretamente. Uma coisa que acontece aqui... Ah, tá. Esse aqui já está mostrando o anúncio no Brasil. Se por acaso vocês acessarem e tiver aqui marcado como compra internacional, aqui, ó, os impostos não estão inclusos. Então tem que fugir disso daqui, tá? No caso aqui tem essa loja vendendo, então, por R$ 1.300. Isso aí é bem legal, tá? Quando você acessa um produto na modalidade de compra internacional, por exemplo, ó, não, esse aqui não está incluso, não consigo mostrar, mas o aviso ele fala, os impostos estão incluídos, você não terá custos extras, não é o caso daquele cara ali. Então, se por acaso, quando você estiver montando o seu carrinho isso acontecer, só atenção a esse detalhe, tá? Vamos colocando aqui o 3D. São 3 faixas de preço completamente diferentes. Um é aproximadamente R$700, o outro é aproximadamente R$900, e esse aqui R$1.300. Veja como muda o orçamento do computador. Agora vamos lá. Eu coloquei para vocês, a princípio, 3 monitores, mas pega um 4x4 ou quem sabe o 240. Se você quer um 44 Hz de monitor, a placa de vídeo que você deve buscar seria uma 4060. Eu vou colocar nessa busca, essa aparece com preço a princípio melhor aqui. Vamos ver aqui, ó, tem até um modelo branquinho da MSI. MSI e Galaxy no Brasil hoje são as que te entregam 3 anos de garantia. Então são as que eu vou estar recomendando para vocês aí nesse momento. Ó, 2.239. Então seria aqui uma opção. Se você quiser a MSI branquinha, nesse momento tem ali. Pode ser que daqui a algum tempo não tenha, isso acaba rápido, né? Coloquei então 4060. Ah, Tito, eu quero então 240 Hz com aquele Odyssey ali. 4060 Ti, né? Qual que seria o mais interessante nesse momento? Tanto faz a Galaxy MSI, mas acho que eu pegaria a Galaxy, tá um pouquinho mais barato e vai te entregar a mesma coisa, tá? O consumo dela é muito baixo. Vou colocar aqui, adicionar aqui o produto. Vamos supor que você vire para mim e fale, eu quero jogar jogos AAA, aqueles jogos cavalos e tudo mais. Pelo menos uma 4070, tá? Quem está mais interessante aqui nesse momento seria realmente aqui a Galaxy. Esses modelos são todos iguais, né? Interessante. Aí vamos colocando então 3 opções de placas de vídeo. E por que eu coloquei essas 3? Essas 3 placas de vídeo com qualquer um desses processadores, com a fonte de 550 watts, você consegue alimentar sem nenhum problema, tá? Vale lembrar isso daí também. Por fim, eu vou deixar a sugestão que eu já tinha deixado antes do gabinetão aquário aqui. Aí, a partir desse ponto, eu acredito que vocês não vão precisar de mais nada, tá? Então, eu vou clicar aqui em enviar e vou esperar essa lista gerar aqui para nós e vou colocar na descrição do vídeo para vocês. Só uma coisa, né? Vamos acessando aqui o nosso YouTube para eu mostrar para vocês que geralmente esses nossos vídeos, turma, como eles são feitos também em parceria com a GVGMAL, nós temos muitos links. Aqui não tá nem mostrando, né? Eu tirei um pouquinho dos links no caso daquele vídeo, mas eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, ó, como formatar e usar o Windows 10. Opa, o Crosstalk aí. Ah, não, esse aqui não foi feito. Deixa eu ver aqui um para vocês. Ah, esse aqui, né? Esse aqui foi. Então a gente olha aqui, tem muitos links da GVGMAL, né? Inclusive aqui embaixo, para que você possa comprar o seu Windows 10 ou 11 baratinho. E o link dessas peças, por exemplo, aquele do PC de 3.000, está ali embaixo. Compre o PC Gamer do vídeo aqui, estão todas essas peças. Então eu vou fazer a mesma coisa com esse vídeo nosso, das peças do PC competitivo, ó, PC Gamer para jogos competitivos. Então você vai clicar aqui e estão todas as peças que nós reunimos. Nós colocamos desde filtro de linha, pendrive, monitores, periféricos aí. Deixa eu só ver esse mouse, por que tá esse preço aqui? Esse preço tá muito alto, né?
Eu olhei, acho que hoje mais cedo tava aí, ó, o do preço normal é isso aqui, tá? R$115. É um mouse muito bom, mas não pague 250 porque não vale. Pode ser que ele volte a custar os cento e poucos reais, que é o preço normal dele aí. Nesse momento não tá valendo a pena. Vamos ver aqui então. Isso, nós temos essa listagem e vocês têm todas essas opções. Vamos só, antes da gente fechar, colocar, por exemplo, a opção do Ryzen 5500 com a 4060 no carrinho, pra gente ver o preço disso aí. Então, aqui 4060, Ryzen 5500, vou colocar B450, vou colocar duas de 16, vou colocar o gabinetão aqui. Não vou colocar air cooler, mas vou colocar um kit de ventoinhas, colocar fonte e ok, tá? Então vamos lá, adicionar, tá? A placa-mãe, memória eu quero duas, tá? Gabinete, ventoinhas, SSD e a fonte. Quanto que deu aqui, ó? 5.254. Se você quiser partir do ponto desse PC mais barato, né? O que mudaria se você colocasse o 5700X 3D? Você precisaria colocar esse air cooler aqui da Gandias e mais a diferença do preço do 5700X 3D. O restante inteiro você poderia manter, por exemplo, tá? Então isso aqui é só uma referência do que você poderia fazer. Ao mesmo tempo, se você vem aqui e fala, olha, eu vou começar com 5600 GT. A gente tira aqui placa de vídeo, tira ali aquele processador, né, o 5500. Colocamos aqui então o 5600 GT e você tem um computador nessa faixa de preço, né? Os próximos passos seriam primeiro colocar uma placa de vídeo e depois um air cooler, depois no futuro, quem sabe, a troca do processador se você precisar. Então seria basicamente isso, turma. Agora sim, comenta aqui embaixo depois quais escolhas vocês vão fazer. O preço das coisas está oscilando, né? Por exemplo, a gente vê aqui a fonte nessa listagem em 305, mas a gente põe no carrinho, ela tá aqui na realidade 269. Então fica ligado nisso aí também. Eu gostei da 4060, que teria aquele modelo da MSI branquinho, eu acho aquilo bem bonito. De repente, se você quiser montar um PC branco também, tem essas opções também. Um gabinete que eu gosto muito, que vocês sabem, ó, Gandias, Talos E3 Mesh. O branco, se eu não me engano, ó, tá muito mais barato do que o preto. E isso aqui é uma pedida legal também para o pessoal que gosta, um gabinetão desse tipo torre, porque ele já vem com 3 ventoinhas brancas. Então você compra a placa de vídeo branca, já vem com as 3 ventoinhas, depois você pode comprar aí o 5700X 3D, ó. Acabei não falando disso, mas o watercooler, os dois que eu recomendo seriam basicamente isso daqui, tá? O Gandias Aura. Aí você coloca um desse aqui no topo do gabinete, você tem um PC perfeito, tá? Então assim, são várias opções, mas assim, eu não fico insistindo porque talvez isso aqui venha mudar. Inclusive, aqui tá dizendo que só tem um em estoque, então quando acabar, acabou, tá? Então, só atenção a esse detalhe aí. Se você quiser um PC branco, você pode comprar 4060 MSI branca, compra esse cara, depois o 5700X 3D, você compra esse cara e coloca no topo do gabinete, você tem um fluxo de ar perfeito, tá? E nem precisou comprar ventoinhas. Então, são coisas que a gente precisa observar. E eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.